Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu falo para você se Dorival Júnior já tem acerto verbal, já está encaminhado com o Corinthians, Ramon Dias realmente vai ser demitido. Tudo isso agora nesse blend de informações. Vou também te falar que Memphis Depay indicou um nome europeu para o Corinthians, mas Dorival é a prioridade. Vou te contar todos os bastidores sobre isso. Vou te falar que Ramon Dias já perdeu o elenco, a situação dele é complicadíssima no CT Joaquim Grava. E tem também os outros nomes citados na reunião desta manhã, né? O plano B, C, D, tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho, peço para você, por gentileza, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e eu convido você. Vem tomar um café comigo. Lembrando que o nosso blend de informações tem o apoio da nossa querida Lemier Jeans Premium, simplesmente a fonte do jeans no Brasil. Você que é atacadista, você que é revendedor, você que é lojista, entre em contato com a Lemier Jeans Premium para você vender jeans de alta qualidade, meu amigo. A Lemier Jeans Premium, ela está no Brás, fabricando jeans desde 1970 e vai te ajudar a vender jeans de alta qualidade. Ela abastece todo o território brasileiro, meu amigo. Você vai na fonte, vai ter um baita lucro, a sua loja, a sua empresa, pode ser a sua renda em 2025 vendendo jeans da Lemier Jeans Premium. Só pela qualidade, você quer ver? Só no catálogo. Dá uma olhada no catálogo deles, no link na descrição e o QR Code na tela para você passar a vender o jeans da Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Vamos falar de um blend só sobre técnicos, né? Vou começar do menos importante para o mais importante. Os nomes que foram citados na reunião dessa manhã. Ontem, o canal Café do Setorista trouxe em primeira mão, porque nós estávamos ao vivo no pós-jogo. Muito obrigado pela audiência. 10 mil simultâneos ontem. Que audiência linda e maravilhosa. Muito obrigado pelo carinho e a confiança que vocês têm no meu trabalho. E vocês podem confiar, né? Eu disse ontem em primeira mão que teria uma reunião hoje pela manhã para decidir o futuro do Ramon Dias, se ele permaneceria ou não como técnico do Corinthians. Depois que eu desliguei a live, eu descobri que o treino era tarde, eles mudaram para de manhã exatamente por conta desse processo. Ramon Dias e Emiliano deram o treino normalmente de manhã, depois foram lá preparar o jogo do Corinthians, né, para a partida contra o Sport, já a questão do adversário, aquela coisa, a rotina do Ramon Dias, presta atenção que eu vou falar para vocês. A rotina do Ramon Dias não mudou em nada, isso também não mudou em nada, tá? O Ramon Dias, enfim, não está sabendo de nada realmente, isso eu posso confirmar para vocês. E pela manhã, a diretoria do Corinthians se reuniu para tratar dos nomes, né? O primeiro foi o Dorival Júnior, houve a ligação, o primeiro contato já havia acontecido antes do jogo contra o Fluminense, tá? Aquela paquerada, opa, como é que você está, entre Fabinho e Dorival. Depois teve um contato ainda na madrugada e um contato esse mais, podemos dizer, um pouquinho mais longo, né, com a participação dos outros dirigentes, não só do Fabinho. Antes era só o Fabinho. Aí agora, né, teve a presença do Augusto, chamada de vídeo, aquela coisa toda em relação ao Dorival. Antes deles ligarem para o Dorival, os dirigentes presentes ali na sala, cada um sugeriu um nome, entendeu? Não é assim, ó, cada um dá um nome, não foi assim, claro, não chega a ser uma criancice dessa, mas cada um, né, tratando um nome ali como possibilidade. Alguns nomes citados, do Tite sempre é citado, até o Fábio Carille foi citado, mas tem multa no Vasco, enfim, e também seria lá o plano C, D, o Carille. O Diniz foi citado e descartado imediatamente, tá? O Fernando Diniz, graças a Deus, né? Enfim, Luiz Castro, Sampaoli, vários nomes foram citados, tá? Isso que aconteceu na reunião da manhã, eles ficaram com a tarde livre e depois, né, de todos os nomes citados, a conversa, o que eles fizeram? Ligaram para o técnico Dorival Júnior. Técnico Dorival Júnior é o plano A, tá? Da diretoria corintiana. Então, eu vou por passos agora, né? Vou por partes, desculpa, né? Por partes. Vamos agora falar, né, sobre o nome que o Memphis indicou.
Eu vou deixar o Dorival por último, tá? Já em relação ao nome que o Memphis indicou, foi um nome europeu, tá? Um treinador europeu. Eu não tenho o nome desse treinador. O Memphis entende, né, que o futebol brasileiro precisa de algo novo, né? Aquelas críticas que ele fez ontem, ele entende que um técnico europeu vai resolver o problema do Corinthians. É um time espaçado, é um time que joga com as linhas mais próximas, um time que, enfim, vai ajudar ele a render melhor, tá? Ele não quer ser o armador do time, ele quer receber a bola ali como segundo atacante para fazer o gol, enfim. O Memphis entende que esse treinador é interessante. Só que foi uma conversa meio informal com o Fabinho, tá? Ele sugeriu esse nome para o Fabinho Soldado, não foi nem para o presidente corintiano. E só que a diretoria corintiana ela foca no Dorival Júnior, tá? Enfim, então esse foi um nome indicado pelo Memphis Depay. Já vou aproveitar o Memphis, porque o Memphis ontem fez duras críticas ao trabalho do Ramon Dias e do Emiliano, né, enfim, ele aniquilou, né, o técnico, ele que demitiu, entre aspas, né, o Ramon depois do jogo da derrota contra o Fluminense por 2-0, foram duas derrotas seguidas por 2-0, Palmeiras e Fluminense. E a questão é a seguinte, né? Uma fonte me disse que o Memphis já vivia falando mal do Ramon no CT Joaquim Grava. E fontes importantes, uma delas me disse o seguinte: Samir, a gente avisou que ele vivia falando mal dele pelos cantos do CT Joaquim Grava, enfim, ele não quis acreditar. Só que, tá? Essa mesma fonte me disse, mas tudo que o Memphis falou é verdade. O time do Corinthians hoje, né, infelizmente, é um time limitado taticamente, então 90%, eu creio, enfim, não vou falar de porcentagem, né, acabei falando, mas não é algo exato, né, porcentagem, até porque eu não ouvi todo mundo, né, então não dá para falar em porcentagem, mas resumindo, não é agora é uma colocação boa, né, todas as pessoas que eu conversei, todas em relação ao que o Memphis falou ontem, todas concordaram, tá? Então eu já quero puxar essa questão do Memphis para dizer para você que o Ramon Dias e o Emiliano perderam o grupo. Na verdade, quem perdeu o grupo foi Emiliano. Ele não é tratado como um cara sério dentro do CT Joaquim Grava, ele não é tratado como um líder sério, ele é tratado como um paneleiro. E me falaram o seguinte: que se o Emiliano, né, fosse como pai, por exemplo, né, o trato dele fosse como pai, se ele fosse político como o pai é, por exemplo, o Ramon Dias e o Emiliano não estariam nessa situação com o elenco. O elenco rachou, né, na questão, não falando que o elenco rachou entre eles, né? Rachou, e essa informação exclusiva já trouxe faz uns 3, 4, 5 dias, né? Que o elenco se divide em relação à opinião do Ramon. Mas uma coisa eu posso garantir: ele perdeu o grupo. Ele perdeu o grupo, porque mais de 50% dos jogadores não gostam dele e o principal jogador do time mais caro, que é o Memphis Depay. Enfim, vários jogadores não curtem o Emiliano e o Ramon. Então ele perdeu o grupo. E quando perde o grupo, meu amigo, aí a situação realmente fica complicada. O Memphis puxa a fila e tem vários jogadores que não gostam do trabalho do Ramon e principalmente do Emiliano Dias, que é considerado um paneleiro dentro do Corinthians, tá? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal agora, só Dorival do início ao fim. Olha só, enfim, o interessante é que o Dorival no Santos, ele falou que não queria trabalhar agora, tá? É, o Dorival Júnior, né? Mas vamos lá, questão Dorival. Dorival só não será técnico do Corinthians se ele não quiser. A proposta está na mesa, a proposta foi feita, a proposta é muito boa, é muito mais do que o Ramon Dias ganhava no Corinthians. É uma proposta, vamos dizer, hoje para um técnico no futebol brasileiro, né, irrecusável, tá? Basta saber se ele realmente, né, quer trabalhar logo após a saída da seleção brasileira, porque ele recusou o Santos e deve ter recusado outros clubes também, enfim, a gente não, né, o que a gente sabe é o Santos. O Corinthians procurou o Dorival, tá? Já antes, né, do jogo contra o Fluminense, pelo Fabinho Soldado, os dois se dão muito bem. O Dorival nunca trabalhou no Corinthians, nos outros 3 clubes de São Paulo ele já trabalhou, dos grandes, né? Palmeiras, São Paulo e Santos. Ele tem vontade de trabalhar no Corinthians, né? Já confidenciou isso para muita gente, inclusive para mim. Uma coisa que me deixa com uma pulga atrás da orelha é que o Dorival é um cara gentil, sempre me atendeu, não me atendeu dessa vez, né? O que me dá a entender que realmente existe algo aí
avançado, porque talvez ele pense o seguinte: eu não vou poder atender, não vou poder falar, então não vou poder mentir para o Samir também, porque ele sabe que eu sou um cara sério. Foi o primeiro convidado aqui do canal. Então, talvez para não ter que mentir para mim, ou para não ter que, enfim, me jogar para outro caminho, ele prefere não atender. Isso já me faz, esse é o feeling, o discernimento do repórter. Isso já me faz entender que realmente, né, existe algo avançado com o Dorival. E aí, pelo lado do Corinthians, realmente eu apurei que existe, tá? O que existe de avançado em relação ao Dorival? Proposta na mesa, proposta muito boa, enfim. E agora o Corinthians aguarda uma resposta do Dorival Júnior. Ele é o nome número 1, tá, do Corinthians, é o number one. O Memphis sugeriu um nome europeu, colocaram outros nomes na mesa, e o Dorival Júnior, 99% da cúpula ali, né, quer o Dorival Júnior. O pessoal da base quer o Dorival Júnior, os aliados do Augusto querem o Dorival Júnior, enfim, realmente é o nome certo hoje no Corinthians. Eu acho que o Dorival teria um concorrente pesado algum tempo atrás, que seria o Renato Gaúcho, que é um nome que agrada tanto como o do Dorival, mas ele acertou com o Fluminense. Enfim, como não tem o Renato Gaúcho na briga, é o Dorival. O caminho está aberto para o Dorival, é só ele falar sim. O Corinthians só não demitiu o Ramon Dias porque ainda não chegou num acerto final com ele, tá certo? Eu não tenho informação que já está contratado. Se o Ramon Dias continuar no Corinthians é porque o Dorival não quis. O Dorival só não vai ser técnico do Corinthians se ele não quiser. E o Ramon vai continuar se o Dorival falar não. Se o Dorival falar sim, ele será técnico do Corinthians, com certeza. O Corinthians já negocia com ele, né? Talvez o Ramon não saiba, mas já existe a negociação. Não sei se o Corinthians anunciaria no mesmo dia, até para não ficar aquela questão de, pô, o treinador, né, às vezes pega mal, né? Ah, eu negociei com o treinador, né, com um contrato vigente lá no clube, aquela coisa toda. Mas, enfim, essa é a informação, né? Torcedor corintiano, você vai ter que esperar realmente essa resposta do Dorival Júnior, tá? Em relação ao Corinthians, quer dizer, o Ramon, entre aspas, tá, gente? É uma espécie de interino hoje no Corinthians. Ele vai quebrar o galho se o Dorival não for contratado. E se o Dorival não der a resposta até o final de semana, o Ramon, inclusive, pode comandar o jogo contra o Sport, porque ele já está fazendo o trabalho dele lá, todo, enfim. Então, essa é a questão hoje, tá? E, Samir, se o Dorival não aceitar, o Ramon deve treinar o time e o Corinthians continuar em busca de outro treinador no mercado, e aí só demitir o Ramon quando acertar com outro técnico. Essa é a situação, essa é a informação na temperatura certa para você, cafezeiro, cafezeiro, corintiano, corintiana, tá certo? Deixa o seu like para você também, que não é corintiano, corintiano, que acompanha o canal aqui, Café do Setorista. Beijo no coração, deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá uma olhada, tá? Nós temos o clube de membros do canal Café do Setorista, os planos cafezinho, cafezão, café especial para você, tá? Maravilhoso estar comigo junto no grupo de WhatsApp, que é sensacional, sensacional. Não esqueça nossos programas ao vivo, hoje uma audiência de quase 8.000 ao vivo no Almoço com a Fiel, né, da meio-dia a uma audiência espetacular, tá? Uma audiência gigantesca ontem no pós-jogo, quase 10.000, e hoje 8.000 no Almoço com a Fiel. Obrigado pela confiança. Vocês sabem que essas horas vocês podem contar comigo. Café da Fiel, 19 horas hoje, para a gente falar muito desse caso, tá? Dorival, Ramon, Corinthians, enfim, tudo que está pegando no Coringão. Canal de WhatsApp, me siga, aqui começa tudo, tá aqui o link na descrição, aqui tem agenda, aqui tem um café do intervalo exclusivo, você tem que me seguir no canal de WhatsApp, você não acha pesquisando no WhatsApp, tem que entrar no link aqui abaixo do título do vídeo, você acha o link e me segue no WhatsApp, tá? Me segue no Instagram, chegando a 100.000 inscritos lá, 100.000 seguidores, eu conto que você tem que ser um deles, porque lá tem vídeos, enfim, né, é bem bacana lá os vídeos verticais, tá bom? Todos os canais aí que eu tenho de vídeos verticais, me sigam e eu aguardo você 19 horas no Café da Fiel. Um forte abraço, um beijo no coração, que Deus nos abençoe, até o próximo vídeo, até o próximo café. Valeu!